Vamos lá, vamos fazer agora a primeira questão. A de Maringá está falando que no primeiro momento tem um corpo, aí o cara quer dizer, tem uma mola, aí o pessoal vai lá e pendura um corpo nessa mola e vê uma deformação. Essa deformação é esse espaço daqui, tá? Essa linha que eu fiz, esquece, eu desenhei errado no primeiro momento. Depois que eu desenhei, eu falei assim, ih, fiz nhaca. É só esses dois pontilhados aqui, tá? Então, ele vai dar as informações. Na prática, a deformação, a gente geralmente fala que a deformação foi de 2 centímetros. Na prática é mais ou menos isso que está acontecendo. Quem gosta de aulas de laboratório, faz laboratório, sabe muito bem disso. Fez laboratório, sabe muito bem disso, né? Que os valores alteram, tanto que a gente tem que trabalhar com médias. E aí ele quer saber qual seria a média. Para calcular, então, a média, nesse caso, a média da deformação, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a primeira deformação, que ele fala que é 9,9, soma com a segunda deformação, 10,2, soma com a terceira deformação, 9,8, soma com a quarta deformação, 10,3, mais 9,8. E divide pela quantidade de vezes que apareceu aí, né? Quantas medidas foram tomadas. É uma média, né, aritmética bonitinha. Nesse caso, 5 vezes. Em laboratório, a gente faz isso 20, 40, depende daí da quantidade. Quanto mais vezes, melhor, mais confiável o dado. A gente repete isso daí bastante vezes. Fazendo as continhas, a gente vai chegar que a deformação é de 10 centímetros, então. Então, a média seria 10 centímetros. Isso faz com que a primeira afirmação que ele falou pra gente é falsa. Aí na segunda informação ele quer a constante elástica. Bom, nessa situação daqui de equilíbrio é mais fácil a gente analisar onde você tem o peso e a força elástica. Então você vai poder falar que o seu peso é igual à força elástica, já que eles vão estar em equilíbrio. Como que calcula o peso? É massa vezes gravidade. A força elástica é o K, o coeficiente que ele está pedindo, vezes o X. Este X aqui é essa média. Então, a gente vai trabalhar com a média aí no caso. Porque às vezes a gente fica com dúvida qual valor que a gente vai usar. O valor é a média. Então seria 0,5 vezes 10, o K, que é a pergunta. E aí eu tenho que tomar cuidado com a unidade que eu vou trabalhar. Na alternativa ele fala que é Newton por metro, o K. Então aqui esse X tem que estar em metros. 10 centímetros em metros é 0,1. Quando a gente termina de fazer essa continha, a gente vai ver então 0,5 vezes 10 dá 5, dividido por 0,1, 50 newton vezes metros. Então, a segunda informação também, analisando ela aí, a gente tem que ela é falsa. Então a gente fecha mais uma informação. Vamos para a terceira. Ele está falando, de vez do estudante deixar ela em equilíbrio, se ele colocasse ela em MHS, qual seria o período de oscilação? O período de oscilação de um sistema massa-mola seria 2π raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica. Nota que ele está fazendo a gente construir todo o raciocínio bonitinho, né? Vai ficar então 2π raiz quadrada massa 0,5, constante elástico 50. Então a gente vai ter esse valor daí. Tá, fazendo essa conta, vou vir para cá. Período é igual a 2π. Aqui é como se fosse 5 dividido por 500, né? Essa conta aqui vai dar a mesma coisa que 5 dividido por 500. Eu multipliquei em cima e tanto embaixo por 10. É como se fosse 5 dividido por 500. 5 dividido por 500 dá para simplificar. É a mesma coisa que 1 sobre 100. Essa raiz quadrada daria 1 sobre 10. Beleza? Então ele fala aí, já dá para saber quanto que vai dar, né? Já dá para saber aí sem fazer conta que é falso, que ele fala que vai dar 1,5 e a gente vai ver que isso aqui já é menor do que 1, porque se o π fosse 3 só arredondando, né, se você arredondasse π para 4, jogando ele lá para cima, 2 vezes 4 dá 8, dividido por 10
ainda vai dar 0,8. Isso é menor do que 1. E a alternativa ele está falando que é 1,25. Então, logo de cara, você sabe que é falso. Por mais que eu não tenha calculado, isso deve dar em torno de aproximadamente 0,63, alguma coisa assim. Alguma coisa nessa ordem. Mas só fazendo de cabeça a gente já viu que a terceira é falsa também. Caramba, a gente já está fazendo questões com afirmações falsas. Vamos ver aí a 4. E a 4 está relacionada com a amplitude do movimento. A amplitude com o movimento seria esse cara aqui, essa oscilação do X, ele ficar aí. E ele fala, né, que independente da amplitude, o período é ser o mesmo. Quando a gente olha para a equação do período, você vê que não depende do X, depende da massa e da constante elástica. Então, essa 4, ufa, até que enfim, estava na hora de aparecer alguma coisa verdadeira aí. Né? Essa 4 é verdadeira. Então, a nossa afirmação 4 é verdadeira. A amplitude não afeta no meu período. E por último, a quinta, ele quer saber, eu devia ter feito por último, mas agora já coloquei, vou deixar aqui. Ele quer saber a energia mecânica. A energia mecânica é energia potencial mais energia cinética. Eu vou pegar aonde eu tenho mais informações, que é na deformação máxima. Na deformação máxima, eu só tenho energia potencial. Então, a energia mecânica, nesse caso, seria a energia potencial elástica. Beleza, vamos substituir os valores. O K, a gente viu que é 50. Fazendo para cá. O X, nesse caso, é o 10, é 0,1, que eu tenho que usar em metros, porque aqui é Newton por metro, ao quadrado, dividido por 2. Então, a gente vai fazer essa substituição. Tá. Um erro aqui meu, pessoal. Lendo aqui a alternativa, ele está falando que a energia do oscilador é 25 a amplitude ao quadrado de Joule. Então, esse X, aqui, só corrigindo esse meu erro, ele é a nossa amplitude, a deformação. Então, esse X é o A. Deixa eu só corrigir aqui o erro. Desculpa, a gente não quer o valor exato, ele quer em função da amplitude. Vai ficar mais legal ainda, porque agora só falta eu dividir esses dois. Então, na hora que eu divido esses dois, a gente vê que vai dar os 25, como ele está falando aí. Então, essa afirmação também é verdadeira. 25 a amplitude ao quadrado, né, seria joules aqui a unidade. Beleza, tá, verdadeiro. Passou no teste. Então, só as duas últimas informações são verdadeiras.